Ao analisarmos a trajetória da Igreja ao longo da história da humanidade, vemos claramente que todos os grandes impérios que surgiram e dominaram o mundo, todos eles, sem exceção, perseguiram e tentaram destruir o povo de Deus. E agora, perto da formação da figura da besta que sobe do mar, que será um governo com uma espécie de um regime totalitário global, a história se repetirá. Então, fica conosco até o final e veja como o país da liberdade e democracia se tornará num país com regime ditatorial e perseguirá os guardadores da lei de Deus. Quando nós olhamos para a história, podemos ver como os grandes impérios que apareceram foram extremamente intolerantes para com o povo de Jeová. Começando com o Egito, o grande império dos tempos antigos, depois de um certo tempo, quando subiu ao trono um faraó que não conhecera José, escravizou o povo de Israel. Mais tarde, os assírios tentaram destruir o povo de Deus, sitiando a cidade de Jerusalém. Mas Deus livrou a cidade com um só anjo, provocando uma baixa de mais de 180 mil soldados do exército assírio naquela única noite. Depois veio Babilônia, invadiu, destruiu a cidade, o templo e ainda levou boa parte do povo que restou para o cativeiro em suas terras. Foi em Babilônia ainda que Deus livrou milagrosamente os 3 hebreus da fornalha de fogo ardente, porque decidiram não adorar a imagem de ouro, mas somente o Deus de Israel. Em seguida, vieram os medos e persas. Este império, apesar de usar de benevolência para com o povo de Deus, permitindo e ajudando no retorno e reconstrução da cidade de Jerusalém, no livro de Esther, no entanto, vemos que aquele país promulgou um decreto de extermínio do povo que tinha leis estranhas e diferentes dos demais povos e que guardava o sábado. Porém, em atendimento às orações de seu povo, Deus providenciou um livramento para os judeus. Sucedendo esse império, veio a Grécia, e depois da morte do general Alexandre o Grande, seu reino foi dividido em 4 domínios, e um desses foi comandado por Antíoco IV. Bem, obviamente esses impérios levavam desgraça para todos os povos que conquistavam, não somente ao povo de Deus, sem dúvidas, mas com o povo de Deus havia sempre uma causa, um motivo específico: a religião. E os gregos, quando conquistavam uma região, eles impunham a sua crença religiosa, sua cultura e costumes aos povos subjugados. Então, como Jerusalém era dominada pelos gregos, naquela época por Antíoco IV, a adoração a Deus, a guarda do sábado e os ritos judaicos foram proibidos com extrema severidade, inclusive com pena de morte. Nesse período, ocorre a famosa revolta dos Macabeus, uma rebelião dos judeus contra o jugo grego, liderada por Judas Macabeu, na qual milhares de judeus foram dizimados. Depois dos gregos, surge no cenário do mundo o grande Império Romano. Foi durante esse império que a história registrou o mais prolongado período de perseguição, com terríveis atos de crueldade aplicados aos humanos na luta contra os seguidores de Cristo. Cristãos eram lançados na arena do Coliseu para servirem de comida a leões famintos, promovendo grandes espetáculos de horror e sangue para a população romana. Eles eram queimados vivos como verdadeiras tochas humanas, eram crucificados, enfim, os atos mais vis de maldade já vistos pelos homens. Depois do Império Romano, conforme estava previsto na profecia de Daniel 7, aparece a Ponta Pequena, dando continuidade ao trabalho do Império Romano, mas agora em sua fase religiosa, e durante a Idade Média, juntamente com o Estado, perseguiu os fiéis seguidores de Cristo. Nesse quadro todo, uma coisa ficou bem marcante. Vimos que toda vez que a religião lançou mão do poder coercitivo do Estado para impor seus interesses, o resultado foi sempre perseguição e morte aos que não se dobravam aos dogmas da religião apoiada pelo Estado.
Agora, no final, a história não será diferente. A Bíblia predisse no livro da Revelação, no capítulo 13, que uma grande nação, localizada na América do Norte, a qual deu abrigo aos filhos de Deus quando eles foram perseguidos no velho continente, será um exemplo para o mundo todo de tirania e opressão aos guardadores da lei de Deus. O país que hoje ostenta a bandeira da liberdade e democracia, fundado pelos pioneiros que fugiram da perseguição religiosa na Europa, transformar-se-á eventualmente, num futuro bem próximo, num país de intolerância religiosa, perseguindo os que decidirem permanecer honrando os mandamentos de Jeová, levando o mundo todo a copiar seu tenebroso exemplo. Quando aquele país, cujos fundadores estabeleceram as bases da liberdade de consciência em resposta ao clamor popular, forçado pelos interesses de Roma, criar uma lei obrigando o descanso dominical, todas as garantias do Estado aos que pretendem guardar os mandamentos de Deus serão removidas. E assim a história se repetirá, mas agora pela última vez. Hoje ainda não é possível por causa da constituição desse país, mas quando for removido esse empecilho jurídico e o Estado acatar o pedido da Igreja, obrigando todos os cidadãos a descansarem no domingo, estará feita mais uma vez a união da Igreja e do Estado, o ferro e o barro, a Igreja, o barro, e o ferro, o Estado. Segundo o profeta Daniel, no tempo em que o mundo for governado por um império feito de ferro e barro, nesse tempo é que Miguel se levantará para livrar o seu povo. Assim, nos dias desse governo, a volta de Jesus estará bem próxima. Roma está articulando seus tentáculos através de suas instituições e organismos para promover a criação dessa lei no mundo todo, de tal maneira que, se não for possível pela via direta à religião, será por vias indiretas, como a causa ambiental, social, financeira e até mesmo pela causa sanitária, como a criação de pandemias, etc. Então, em resposta a um grave problema mundial, por exemplo, para solucionar um grande dilema que o mundo estará enfrentando, quer seja na área da saúde, com pandemias, ou no meio ambiente, com as supostas mudanças climáticas, etc., hoje já é perfeitamente possível admitir a criação de uma lei obrigando a todos ao descanso dominical como parte da solução, ou se não toda ela, para resolver esses problemas. Assim, tanto faz se é pela via da religião, ou pela causa ambiental, ecológica, ou uma combinação de todas elas, porque Roma está por trás de todas essas causas. O interessante é que Roma vai se unir ao Estado para impor seus interesses religiosos, obrigar o mundo todo a guardar o seu dia, a marca de sua autoridade, o domingo. O propósito, segundo o livro da Revelação, no final do capítulo 17, é conclamar os presidentes de todos os países para guerrearem contra o Filho de Deus na grande batalha final, a batalha do Armagedon.